E quais são as consequências dessas guerras no interior dos países? É uma destruição total. Eu vivi 7 anos, 5 anos dentro do país em guerra. Então, é destruição da família, é destruição dos valores culturais, é a fome, a doença. A Libéria, por exemplo, eu trabalhei na área de saúde, né, com a outra e uma enfermeira. Nós não tínhamos casos de AIDS, mas começou a guerra porque há uma liberdade sexual muito grande. Os guerrilheiros chegam, a primeira coisa que fazem é pegar as mulheres. Eu acho que existe jovens. liberdade, eu acho que existe um crime, né, aí, que ninguém se oferece para ninguém. Eu acho que mas existe na África, não criminalização aí. Ou seria uma coisa mais legal, tipo, todo mundo chegar os guerrilheiros, ok, isso é normal, isso vai acontecer, todo mundo sabe. Não. A liberdade sexual na África, não vou falar na África, vou falar nos países que eu conheci, que eu morei, né? É muito grande a liberdade sexual. É muito normal para eles a troca de companheiro e de companheira. Existe a troca de... Eu achei que fosse um país mais tradicional. Né? Não, é muito comum, muito normal. Tem um filho aqui, tem um filho ali, né? Mas não é parte da cultura, mas acontece. Não é mal visto. Não. O guerrilheiro vai para outra fronteira, ele atravessa a fronteira, vai para a Costa do Marfim, vai para a Serra da Leoa, vai para Guiné. E nessa mobilidade, eles vão tendo relação com todo mundo, todas as mulheres. E a contaminação da AIDS foi, assim, impressionante. Então, quando nós tivemos que fugir também da guerra e atravessamos a fronteira e começamos a cuidar dos doentes na Costa do Marfim, os casos de AIDS já estavam assim, elevadíssimos. Nossa, né? Por conta da guerra. Por conta da guerra, porque antes da guerra eles estavam mais ali concentrados no seu próprio país. Por conta da guerra, houve uma mobilidade muito grande. Gente que estava no norte da Libéria foi parar lá no sul. Quem morava lá tranquilo no seu país teve que fugir e ir para outro país. Né? Então essa mobilidade com isso foi contaminando muita gente, homens e mulheres. Né? Então isso, a AIDS, a fome, a desestruturação de família, porque na guerra, na hora de um ataque ou de um contra-ataque, cada um foge para onde pode. Então é criança que fica para trás, é o marido que vai para um lado, a mulher vai para outro, ou se está trabalhando, se está em outro lugar. Então essa guerra não afeta só quem está de fato na guerra, afeta todo mundo que está em volta. Todo mundo. E com um aspecto muito sério na África, e sobretudo na Libéria, que os civis foram os mais atingidos. Não foram entre eles guerrilheiros, a guerra maior. Todo mundo estava em volta. Todo mundo, quem sofreu, foram os civis, foram as crianças, as mulheres. Né? As mulheres tiveram que ficar cuidando da família, porque os homens ou tinham que fazer parte da guerra, ou eles tinham que fugir. Eles fugiram. Quem não queria ir na guerra, eles fugiam para outros países. Iam se defender, né, para não ser forçado a guerrear. Ou então iam guerrear. As mulheres que ficaram cuidando da família. Sim. A cultura original da África ainda é preservada ou já foi completamente europeizada? Completamente não. Mas eu posso dizer que no espaço de 6 anos eu vi uma diferença enorme. A globalização chegou e chegou em cheio na África. Por causa dos meios de comunicação, que hoje está muito fácil, não existe mais fronteira, o pessoal tem uma mobilidade muito grande, né, um meio de transporte melhor. Então, a cultura ainda, claro, eles ainda têm a própria cultura,
mas no interior, nas vilas, onde os meios de comunicação não chegaram muito fortes, assim, destruindo, detonando tudo. Fora isso, já existe uma mistura entre a original e a vinda de fora. E assim, uma perda dos valores, porque eles foram assimilando o que estava vindo de fora, globalização. Mas eles não conseguiram fazer um confronto e ver quais são os valores que nós podemos assimilar e quais os valores que nós temos que defender, que são os nossos valores. O sentido de pertença a uma comunidade, né, é muito forte com os africanos. Eles são uma família ampliada. Não é como nós, a nossa família é pai, mãe e irmãos, quando se tem, né? Para eles a família é muito mais ampliada. Um adolescente, uma criança que precisa estudar e vem da vila, fica numa família, passa a fazer parte daquela família. Eu chamo meu pai, minha mãe, meus irmãos e faz parte da família, né? Agora, com a guerra e com a globalização, estão perdendo esses valores. E eles não conseguem distinguir o que é bom e o que não é bom. Não. Alguém dizia para nós, uma religiosa tanzaniana, morou aqui no Brasil 17 anos. Quando ela voltou, eu me encontrei com ela. E ela disse, vocês sabem o que vocês querem, nós não. Então nós estamos simplesmente engolindo, recebendo tudo que está vindo de fora, sem olhar quais são os nossos valores, o que nós temos que defender e cuidar, que são nossos valores. Certo. Quais foram os trabalhos que a senhora realizou nesses países? Quando eu fui para Libéria, a condição para ir para lá, eu teria que ser ou professora ou enfermeira. Trabalhar na área de saúde ou da educação. Como o meu forte não é a educação, eu sou assistente social, profissionalmente. Então, eu fui como ajudar na área da saúde. E depois fazia todas as outras coisas, né? E na Tanzânia, mais na pastoral. Né? Não trabalhei na área de saúde. Existe consciência política do povo? Está crescendo. Está crescendo. Não muito ainda, mas o povo já está sabendo. O povo não está conseguindo ainda articular. Você percebe, por exemplo, nos países árabes. Né? Isso já é uma consciência de que as coisas não estão bem, né? Que precisa ser diferente. Só que a dificuldade está em articular, como para nós também. Sim, né? Existe participação política do povo? Com, sei lá, votos ou manifestações? Existe voto, existe eleição. Existe eleição? Existe. Em todos os países da África? Não sei, eu não saberia dizer. Certo. Na Tanzânia foi o último país que eu fiquei, em Moçambique também tem. Em relação à AIDS, como é esse tratamento em Moçambique? Olha, o Brasil, não sei se vocês ouviram, no tempo do governo do Lula, ele teve uma parceria muito grande, ele procurou uma aproximação do Brasil com a África e a parceria foi justamente com os remédios à AIDS, com o coquetel, e na fabricação de genéricos e para o atendimento da população infectada. Em todos os países da África, a AIDS é um número, uma estatística muito elevada. Agora está diminuindo o tabu, porque as pessoas infectadas tinham muito receio de fazer o exame e de ir fazer o tratamento e de contar, né? Porque sabia que seriam excluídos, né? Então, como havia esse tabu, era muito difícil o acompanhamento, né? Agora, com essa facilidade também do governo brasileiro, outros governos, Estados Unidos, eu sei que também ajuda financeira,
para dar um atendimento maior aos portadores do vírus HIV. Então, já está melhorando. Já não que esteja curando, mas pelo menos está controlando um pouco mais. Na Tanzânia, uma das nossas irmãs trabalhava, tinha um projeto com os filhos, os órfãos de pais portadores que morreram com AIDS. Numa das vilas, que era uma área de muçulmanos, 90% da população era soropositiva. Nossa. 90%. Né? Porque os muçulmanos sabem que os homens podem ter até 5 mulheres, né? Que é dentro da cultura deles, pode ter. Então imagina se ele é infectado, todas as mulheres são infectadas, ou se uma das mulheres é infectada, vai infectar todas. As outras sim. Né? E os filhos também. Né? E o que de mais chocante a senhora viu na África? A guerra. A guerra. Em relação a quê? Em relação à destruição que ela causa, em relação da consciência que as pessoas não têm das consequências? Da barbaridade que uma guerra produz na vida das pessoas, no coração das pessoas. As pessoas, aquilo que existe de pior dentro da pessoa é posto para fora de uma forma muito bárbara. A gente vê guerra dos Estados Unidos, essas guerras aí, né, que vão com helicópteros e não helicópteros se fosse, né? Mas é tudo uma tecnologia que dizem que não vai atingir os civis, e atinge também. Mas a guerra na África e em outros países, e onde eu estava, uma guerra assim de maldade mesmo, de matar sangue frio os civis, de judiar, de mutilar, né? É uma coisa bárbara, muito bárbara. E depois, quando eles conseguem fugir e atravessar a fronteira, a situação dos refugiados é uma situação muito triste, muito sofrida. Tá, e o que de mais positivo existe nesses países? Eu já falei um pouco do sentido de família, de pertença à comunidade. Você vai, por exemplo, na escola, a criança se leva 5 centavos. Porque eles são muito pobres, né? 5 centavos para comprar um bolinho, um donut. Né? E aquela criança, com aquele, só comprou um donut. Vai e reparte com cada um dos colegas. Isso não fica sobrando, né? É um bocado para cada um. Eles, quando eles iam fazer piquenique, né, os alunos da escola iam fazer piquenique, cada um tinha que levar a sua vasilha, né, o prato para pôr a comida. Passava o dia inteiro cozinhando, cozinhar fora, ao ar livre, com a lenha, né, sobre 3 pedras, né, e quando serviam a comida, toda a gente guardava a comida e ia embora para repartir em casa com a família. Seria bom que estivesse aqui, né? Isso é muito forte, você não a partilha é muito forte com os africanos. Isso é uma riqueza muito grande que é um risco de perder com a globalização, com toda a influência que tem hoje, que leva ao individualismo. Tá. E existiu alguma tentativa de unir todos os países da África e formar um país só? Existia uma tentativa no país da Tanzânia, que naquela época se chamava Tanganyika. Tanganyika tinha como primeiro presidente democrático eleito Julius Nyerere. E o sonho de Julius Nyerere era unir toda a África. Em vez de ficar toda picadinha, né, era unir. Claro que ele não conseguiu esse sonho dele, ele conseguiu unir a ilha de Zanzibar, que é uma ilha famosa pelas especiarias, e a ilha famosa também dos escravos
os negros que eram exportados, eram comprados ou leiloados, eles ficavam primeiro nessa ilha, porque eles não podiam fugir. Então tem uma parte histórica fantástica, né? Eu tive a oportunidade de conhecer esse espaço, né, onde ficavam os escravos. Não eram escravos ainda, né? Eram os nativos, que daí eram comprados, leiloados e exportados para outros países, né? Era uma mercadoria, né? Então, o Julius Nyerere, ele conseguiu unir a ilha de Zanzibar com a Tanzânia. Zanzibar tem um governo, né, mais independente, mas pertence à Tanzânia. E o sonho dele era tão grande de unir que, para evitar o tribalismo dentro do país, ele criou uma língua comum, porque cada tribo tem o seu dialeto, né? Então, ele criou uma língua comum, que é o Kiswahili. Então, nas escolas, nas igrejas, no negócio, é a língua comum deles. Mas no ensino secundário, daí é inglês, porque a língua oficial é inglês, porque foi uma colonização britânica, né? Desculpa. Depois, outra coisa que ele fez, no ensino secundário, os alunos se inscrevem na Secretaria de Educação. Em cada lugar, né, se inscreve. E daí, esses alunos são distribuídos pela Secretaria de Educação. Eles não ficam onde eles moram. Então, quem está no sul vai para o norte, vai para o centro, vai para a capital, outros vêm para o sul. Né? O desejo dele era de evitar que quem pertence a essa tribo, a esse grupo, se criasse um regionalismo, em vez de ter a força de uma nação, ia ter a força de grupos, né? Isso ele conseguiu. Tem suas desvantagens, né? Porque os jovens que daí eles ficam longe da família, muitos não conseguem estudar, porque eles não têm condições de completar. O governo dá internato, né, para eles, mas daí não conseguem completar os estudos, porque tem que comprar material, tem que pagar viagem, essas coisas, e eles são muito pobres. São muito pobres. Você não imagina isso. Não dá para imaginar. Irmã Luísa, qual a nossa responsabilidade em relação à condição da África? Eu vejo assim que nós, brasileiros, devemos muito à África, porque nós recebemos os escravos. Eles vieram da África e foi todo um povo destruído, né? É um povo que foi arrancado da sua própria terra, da sua própria cultura, e que foram colocados em serviços pesados aqui no Brasil. Então nós temos uma dívida com a África. E a nossa dívida eu acredito que para nós que não vamos até lá, ou para quem não vai até lá, eu espero ainda ir, né, de novo. Então, a nossa dívida é de entender bem a cultura da África, ter essa consciência crítica, tentar ler o que está por detrás de algumas guerras, situações de fome, né, de miséria na África, e ver qual é a nossa parcela de responsabilidade, né, com relação a esse continente, e sobretudo para a juventude, né, essa geração que está, né, que mais tarde vocês vão ser os líderes do nosso país, né, que vocês possam ter uma consciência crítica, né, um conhecimento mais profundo da realidade da situação da África. E em relação à Guerra do Diamante, o que a senhora pode nos contar? Olha, é uma coisa muito triste. Eu tive a oportunidade de conhecer a Serra da Leoa no início da guerra. Eu fui à Serra da Leoa para fazer um curso e viajando,
eu só via buracos, né, nos terrenos, que eram escavações. E daí a Guerra da Libéria, estourou a Guerra da Libéria antes da Guerra da Serra da Leoa. E a mesma pessoa, o mesmo homem que iniciou a guerra na Libéria, que é o Taylor, o Charles Taylor, ele iniciou a guerra também na Serra da Leoa para poder tirar o diamante e pagar as dívidas dele, porque ele tinha uma dívida com a Líbia, né, pagar a dívida da Líbia. E o plano, eles tinham, a Líbia, por detrás disso, tinha um plano estratégico de desestabilizar todo o oeste da África. Com qual o objetivo? Para tirar os recursos. A Libéria, né, que tem ainda madeira, tinha o minério de ferro, né, e a Libéria era o mais pobre, porque tinha muito seringal no tempo que se usava borracha. Agora já não tem mais o valor, né, que tinha. Mas a Serra da Leoa tem diamante. Né? Quais foram as consequências dessa exploração do diamante, dessa retirada? Eu não me lembro o nome do filme, mas se vocês tiverem a oportunidade de ver um filme que é sobre a Serra da Leoa, é sobre o diamante, né? Você vê a destruição das pessoas, a escravidão, a exploração que as pessoas sofrem, porque precisa sustentar a família. Então eles vão. Mas quando eles estão explorando, que acham o diamante, tem os senhores, né, que tiram deles. Então é uma situação de fome, de miséria, de morte, quando eles vão para poder sustentar a família. E não conseguem. Não recebem retorno do trabalho. Não tem retorno, porque todo esse diamante já tem todos os que fazem toda a troca, né, a contra, o retiro, tiram deles, né. É uma situação muito triste. E se vocês puderem também ver um pouco mais o Congo é a situação pior ainda do que Serra da Leoa, em termos do diamante. Ali há conflitos entre países e conflitos entre grupos para ficar com aquele espaço onde tem o diamante. Então há muita guerra, muita gente que se desloca, né, que tem que fugir dos conflitos. E é tudo em vista do diamante e de outros minérios. Mas essas pessoas que vão trabalhar nessa área para explorar o diamante, elas já têm consciência que esse diamante não vai ficar para elas ou não? Elas vão achando que vão ficar com o diamante para elas e depois vender, em benefício próprio? Eu não sei dizer para vocês se têm consciência. O meu jeito de pensar, de ver, é uma situação desesperadora. Eles precisam alimentar a família. Eles precisam fazer alguma coisa para sobreviver. Então eles vão no desejo, tanto assim que eles tentam, quando acham, tentam esconder. Mas né, eles estão sendo vigiados o tempo inteiro. Então é muito difícil alguém encontrar e esconder para sair com o diamante. Existe uma fiscalização, né, ótima, né? Que deveria ter para o dinheiro que vai para o governo. Daí. Mas e isso vai para o exterior. Sim. Né? Nada fica para o país. Pela situação dos países, você deduz que não, ou fica no bolso de alguns, né? Ou do governo. Eu não posso dizer para você que eu não tenho conhecimento aprofundado disso. Eu tenho conhecimento assim do que o pouco que eu vi, né? E eu vejo, né, uma guerra que desencadeia em vista disso, a destruição de vidas de um país todo para ter o diamante, né? Então é uma situação assim, muito, muito triste. Eu acho que é importante que nós tenhamos uma consciência, procuremos entender o que está por detrás. E vocês mais tarde vão estar nos vários meios aí de comunicação, né? Vocês vão ter acesso a muita informação
de poder ajudar outras pessoas a ter uma reflexão sobre essa realidade da África. A senhora planeja voltar para a África? Olha, nesses 4 anos eu não tenho condições, né? Que é o tempo que eu estou aqui. Não sei, depois, se precisar e se eu puder, eu volto. Nós temos irmãs trabalhando na Tanzânia e em Moçambique. Em Moçambique temos irmãs brasileiras, na Tanzânia nós temos irmãs indiana, brasileira, canadense e americana. Né? E fazemos um trabalho lá nesses 2 países. Certo. E essa foi a entrevista com a irmã Luísa, que tem um grande conhecimento sobre o assunto e que seria muito bom se todos tivessem a mesma consciência que ela tem em relação a esse país. Obrigada, irmã Luísa. Foi muito bom partilhar com vocês a experiência que eu vivi. Muito obrigada.